Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais um pouco da palavra do Senhor. E continuando dentro do nosso tema maior, bibliologia, hoje nós estudaremos sobre a tradução das Escrituras, a tradução da Bíblia. Então, nós estudaremos sobre isso. Nós já vimos em lives passadas que a Bíblia, no seu original, ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico e algumas pequenas partes no aramaico, e o Novo Testamento, a sua totalidade, foi escrita na língua grega. Olha só, nem todo mundo fala hebraico, nem todo mundo sabe ler em aramaico, nem todo mundo sabe o grego. Como que a Bíblia chegou até nós? Precisou-se fazer traduções da palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi sendo traduzida para cada língua, para que as línguas pudessem então ter ali, cada cultura pudesse ter então ali a palavra de Deus escrita na sua própria língua, para que possa ser lida e compreendida e obedecida. Meu irmão, então hoje nós falaremos aqui sobre tradução. Primeira coisa, a tradução da Bíblia, ela veio para amenizar as consequências de Babel. Lembra lá de Babel? Gênesis capítulo 11, o que aconteceu? Era para o homem se espalhar na terra, a sociedade se espalhar, mas eles decidiram ficar num local só. E vamos aqui construir uma torre, e que essa torre chegue até o céu, e o nosso nome não será esquecido, e nós não seremos espalhados pela terra. Deus viu que eles estavam fazendo uma grande loucura, porque a ordem que Deus tinha dado anteriormente era: multiplique-se e encham a terra, se espalhem pela terra. Mas o homem rebelde, como sempre, queria ficar num lugar só. Então o que aconteceu? A confusão das línguas. Ali que surgiram então os troncos linguísticos diversificados diferentes. O que aconteceu? Naquela construção, no meio daquela construção, eles não começaram a mais se entender. Então eles começaram a formar pequenos grupos, onde um estava entendendo o outro. Então, um pequeno exemplo, aquele que falava português se juntava com um pequeno grupinho que falava português. Aquele que falava a língua inglesa se juntava com aquele pequeno grupinho que falava a língua inglesa. Aquele que falava o chinês se juntava ali com aquele pequeno grupinho que falava o chinês. Então, eles se juntaram naqueles pequenos grupos e depois se espalharam pela terra. E aí que foi surgindo, então, as diversificadas culturas também, com as línguas surgindo ali também. Mas como que ficaria então essa comunicação? Como que a gente pode entender ali o que o outro está falando? Como que a nação de Israel poderia então espalhar a palavra de Deus para tantas nações se a gente não fala essas línguas? Olha só, a tradução da Bíblia veio para amenizar isso também, essa questão da diversidade linguística que existe no mundo. Então a tradução veio da Bíblia para que a Bíblia que foi escrita no hebraico, que foi escrita no grego, pudesse ser lida na língua daquele que fala o português, pudesse ser lida na língua daquele que fala o chinês, naquele que fala o inglês. Então, cada um esteja lendo a Bíblia na sua própria língua, para que seja uma língua, uma Bíblia, uma mensagem compreensível. Meus irmãos, aqui então, rapidamente falando de tradução, eu gostaria de mostrar um breve histórico sobre a tradução. Começando com a LXX, conhecida também como Septuaginta. E como que foi então um pouco dessa história? Olha só, a Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego, no tempo de Alexandre Magno. Segundo a tradição, 72 rabinos, eles traduziram todo o Pentateuco para o grego em 72 dias. Por isso, o nome de Septuaginta, também conhecido como a versão dos 70. A tradução ela começou com um pedido do rei Ptolomeu II, que reinou ali no ano 285 até 246 a.C., para que se traduzisse a Bíblia para a língua grega e deixasse uma cópia na famosa biblioteca de Alexandria, que ficava ali na África. Essa tradução foi amplamente usada também na época de Jesus Cristo. Então, note que você ouve muitas vezes falar da Septuaginta. Então, a tradução da Septuaginta foi a tradução do hebraico para a língua grega. E os irmãos devem lembrar que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, mas conforme os impérios foram dominando, chegou um momento que o Império Grego estava dominando, estava em predominância. E a cultura grega foi uma cultura influenciadora.
o pensamento grego, a filosofia, a escrita grega foi uma cultura influenciadora, então muitas pessoas começaram a falar a língua grega. A língua grega começou a ser uma língua comercial também, uma língua de transação, uma língua de negócios, onde um país, para fazer negócio com outro país, para eles se comunicarem e se entenderem, vamos usar uma língua mundial. E estava sendo a língua grega. Então, a Septuaginta foi essa tradução do hebraico para o grego, já que o grego estava ali crescendo cada dia mais, estava sendo usual. Seria como se fosse o inglês do dia de hoje. Então, se você vai viajar para algum outro país, é importante que você fale o inglês, porque onde você for visitar, terá pessoas ali falando inglês. A gente poderia chamar o inglês aí como se fosse uma língua mundial hoje em dia, né? É a língua que é estudada nas escolas, porque é a língua mais falada do mundo. Mesma coisa do grego naquela época. Por isso que a Bíblia foi traduzida, então, o Antigo Testamento para o grego, e essa tradução passou a ser chamada de Septuaginta. Logo depois, nós tivemos também a tradução da Vulgata. Como que foi essa tradução da Vulgata? Então, a gente tinha a Bíblia no hebraico e tinha a Bíblia no grego. Só que com o Império Romano ali dominando agora, a língua falada era a língua latina, era o latim. E como que foi então essa tradução? Porque as pessoas não sabiam o hebraico, as pessoas já não estavam muito sabendo o grego. Como que foi essa tradução? É a tradução da Bíblia para o latim feita por Jerônimo, a pedido do Papa Damásio I, em meados do ano 400 depois de Cristo. Jerônimo ele usou então a Septuaginta para realizar a tradução, mas também tinha em mãos a Bíblia hebraica para fins de comparação. Então note que a Bíblia ela foi sendo traduzida língua por língua. E aqui nós vemos dentro do Império Romano a Bíblia agora sendo traduzida para o latim. E o responsável foi Jerônimo, ele que estava ali responsável por essa tradução, pegando ali a Bíblia no hebraico, pegando a Bíblia em grego e fazendo a tradução para o latim, para que todo mundo do Império que lia e falasse o latim, pudesse então ter a Bíblia também em suas mãos. Meus irmãos, isso é de suma importância, que o povo tenha a Bíblia em sua própria mão. Infelizmente, na história da Igreja Católica, na história aí, do cristianismo, quando a Igreja Católica estava ali no seu auge e dominava reis, dominava ali o império e tinha muita influência social, política, infelizmente muitos papas, muita da liderança religiosa católica era contra que a Bíblia fosse entregue ao povão, porque eles não queriam que a Bíblia fosse vulgar, né, popular, entregue a todo mundo. Eles queriam que a Bíblia fosse apenas para o clérigo. Então é importante que todo mundo tenha a palavra de Deus, tenha acesso à palavra do Senhor. E olha só, dentro dessa história, onde a Igreja Católica, né, não queria que o povo tivesse acesso à Bíblia, mas que a Bíblia ficasse somente para a liderança religiosa, e aí que se levanta um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe nasceu ali em 1328 d.C., falecendo em 1384. Ele é um pré-reformador. Ele teve várias desavenças contra a Igreja Católica e os dogmas que a Igreja Católica então pregava. Wycliffe, ele defendia que a Bíblia devia ser uma mensagem para todo mundo, todo o povo, cada pessoa na face da terra, e não apenas para os clérigos que faziam uso da Bíblia em latim. O povo não tinha acesso às Escrituras, sendo muito deles pobres e analfabetos. Wycliffe liderou a tradução da Bíblia para a língua inglesa, a língua do povo, fazendo uso da Vulgata. Tinha em vista que a palavra de Deus deve ser para todos os povos. Então, nesse período aqui, o povo já não falava o latim. O latim estava se tornando apenas ali uma linguagem, uma língua sagrada. Somente a liderança religiosa sabia, somente a liderança religiosa da Igreja Católica tinha acesso, somente eles sabiam ler a Bíblia no latim. E o povão não sabia
sendo que a educação era uma educação muito precária. John Wycliffe, então, ele se levantando no meio da Igreja Católica, ele não concordou com aquilo, não concordava com muitos ensinamentos que a Igreja Católica então pregava. Ele então resolveu: vou liderar uma equipe e vou estar traduzindo a Bíblia para a língua inglesa, a língua do povo, para que a palavra de Deus pudesse ter acesso. Se você tiver a oportunidade, depois procure assistir o filme de John Wycliffe, para que você saiba a história desse pré-reformador, como ele foi importante na história, as coisas boas que ele fez, a sua grande influência. Ele foi tão odiado pela Igreja Católica, que a Igreja Católica, mesmo depois dele ter morrido, perseguiu ele, desenterrando ele, pegando seus ossos e queimando e depois jogando no rio. Depois de morto, parece que ele ainda falava, né? Como Abel, o sangue do seu irmão ainda fala ainda depois de morto. Assim também foi John Wycliffe, um pré-reformador, mas que traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Nós também temos aí João Ferreira de Almeida, muito conhecido. Se você abrir a sua Bíblia, for lá nas primeiras páginas, você vai achar esse nome, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, um português, ele nasceu em 1628, falecendo em 1691. Olha só um pouco sobre ele e da história dele. Ele era um ex-católico convertido ao protestantismo. Ele iniciou o trabalho de tradução da Bíblia em latim para o português, começando pelo Novo Testamento aos 16 anos de idade. João Ferreira de Almeida, ele viveu 63 anos ao todo. Indo para o Antigo Testamento, então ele foi realizando a tradução. Mas ele parou no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 21, porque a morte o acometeu. A tradução de Ezequiel até Malaquias, ela foi concluída por Jacobus Acker, amigo de Almeida. Em 1694, a tradução foi concluída e a obra de João Ferreira de Almeida foi então impressa. Olha só, meus irmãos, hoje nós chamaríamos de adolescente, né? 16 anos de idade. João Ferreira de Almeida tinha quando iniciou esse belíssimo, importante e pesado trabalho de tradução das Escrituras, pegando a Bíblia no latim, a Vulgata Latina, e traduzindo para o português. Por que você hoje pode ler a Bíblia em português? Porque um adolescente de 16 anos de idade resolveu escrever as Escrituras, traduzir as Escrituras, para que a língua portuguesa então pudesse ter a Bíblia traduzida na sua própria língua. Lembra aí então que agora nós temos a Bíblia em português, porque João Ferreira de Almeida foi usado por Deus para traduzir a Escritura para a nossa língua. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, aqui nós temos esse breve histórico de tradução das Escrituras. É importante que a gente entenda que esse trabalho não é um trabalho fácil. Olha só, temos que conhecer a língua e a cultura para poder fazer uma tradução que seja relevante. Os irmãos devem ter isso em conhecimento, que a Bíblia ainda não foi traduzida para todas as línguas, para todos os povos, para todas as culturas. Aqui no Brasil mesmo, nós temos povos brasileiros que ainda não possuem a palavra de Deus na sua própria língua. Por quê? Nem todo brasileiro, nem todo mundo que está aqui no Brasil fala o português. Nós temos o exemplo dos nativos indígenas, onde eles possuem uma cultura própria, onde eles possuem uma língua própria, e muitos deles não falam a língua portuguesa. Eles falam a língua nativa deles, eles falam a língua da tribo, mas não falam a língua portuguesa. O que é preciso fazer? É preciso que um missionário chegue lá, aprenda a língua, aprenda a cultura, chegue num nível capacitado para que ele possa transferir a palavra de Deus também para essas pessoas, de uma maneira escrita, para que ele possa traduzir a Bíblia, que está no português, fazendo uso do grego, fazendo uso do hebraico, para a língua nativa, e uma tradução que seja relevante e compreensível para eles. Meus irmãos, uma coisa que nós devemos ter em mente sobre tradução, vendo que não é um trabalho fácil. Não dá para traduzir todas as palavras de forma literal,
pois cada língua ela possui uma estrutura própria. Nós temos que traduzir a Bíblia, mas fazer uma adaptação nessa tradução para que fique compreensível na estrutura daquela língua que está recebendo a palavra de Deus, a língua receptora. Então, se você pega a Bíblia no grego e você vai traduzir palavra por palavra de uma maneira literal, quando você vai ler no português, você não vai entender muita coisa. Vai ficar sem sentido, está faltando artigo, está faltando aqui arredondar essa mensagem para que ela fique compreensível. Então, o trabalho de tradução não é apenas você pegar um dicionário e ver essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra. Você precisa entender a estrutura linguística de cada língua que você está, então, traduzindo para aquele povo. Você precisa entender a estrutura e fazer, vamos dizer, o arredondamento para que fique compreensível naquela língua. Às vezes você vai precisar acrescentar um artigo, às vezes você vai precisar ali ajustar alguma coisa, sendo fiel ao original, mas que seja compreensível a língua que está recebendo. Olha só, eu estou dando aí para vocês, na tela de vocês, um exemplo de uma tradução literal do grego, onde eu peguei palavra por palavra e coloquei aqui neste texto. Note que fica estranho. Às vezes você entende o que está escrito, porque o texto já está na sua mente da maneira aportuguesada. Só que quando você vai pegar palavra por palavra, fica totalmente estranho. Olha só uma tradução literal do grego de um texto da Bíblia, diz assim: em muitas partes e de muitas maneiras, no passado, Deus, tendo falado aos pais por os profetas, em último dos dias, estes falou a nós por Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez os séculos, o qual, sendo o resplendor da glória, a expressão exata da essência dele, sustentando e todas as coisas pela palavra do poder dele, purificação dos pecados tendo feito, assentou-se à direita da majestade em alturas, tão melhor tendo-se tornado do que os anjos, quanto mais excelente do que eles têm herdado nome. Note que uma tradução literal fica totalmente confusa. A gente sabe que texto é esse, você sabe que está lá em Hebreus, porque você já tem conhecimento, você já estudou esse texto, ele já está na sua mente, você já tem decorado. Então, você talvez já até entendeu aqui esse texto. Mas imagine uma pessoa que nunca viu a palavra de Deus, e a Bíblia está sendo traduzida para ele, e a pessoa pega e traduz literalmente do grego, palavra por palavra, e fica desta maneira. Não, ele não vai compreender, ele não vai entender, ele não vai conseguir assimilar o que está sendo dito aqui, porque não está compreensível. Então, para ser compreensível, a gente precisa fazer os ajustes para o português. Olha só a diferença quando nós lemos numa versão, por exemplo, Almeida e atualizada. Você também pode ler na corrigida, você pode ler também na NVT, mas fica compreensível para a língua portuguesa. Olha só a diferença do texto anterior. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, aqui está um texto que dá para ser lido e dá para ser entendido e compreendido. Perceba a diferença e perceba o trabalho árduo de cada tradutor. Tradução não é um trabalho fácil. Tradução não é para qualquer um, não é para qualquer leigo. A pessoa precisa estudar, ela precisa saber as línguas dos originais, precisa conhecer a Bíblia no hebraico, precisa conhecer a Bíblia no grego, precisa ter um bom conhecimento do português, que é a sua própria língua, precisa conhecer profundamente a língua a qual ele está traduzindo a palavra de Deus. Ele precisa conhecer tudo isso para que ele entregue uma mensagem que seja uma mensagem fiel, idêntica aos originais, mas uma mensagem que seja compreensível também à língua receptora, para que fique compreensível para eles. Isso é interessante notar que Marcos fez isso.
Sabia que Marcos tem um exemplo na Bíblia onde Jesus falou uma palavra que não era a língua ali que eles costumavam dizer, e Marcos, quando foi traduzir, ele traduziu fazendo acréscimos, ele traduziu adaptando para que pudesse ser uma linguagem compreensível. Olha só o exemplo de Marcos, capítulo 5. Esse texto é interessante sobre tradução. Marcos, capítulo 5, versículo 41, diz assim. Marcos 5, 41, diz assim. É aquele contexto onde Jesus Cristo foi ressuscitar uma menina que estava morta. E Jesus fala assim, ó, tomando pela mão, Marcos escrevendo, lembra que é Marcos que está escrevendo tudo isso aqui. Tomando pela mão, disse, Talita cumi. Isso é o que Jesus Cristo ele diz na língua aramaica. Talita cumi. E Marcos então traduziu, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Note que Marcos ele fez um acréscimo, porque se ele fosse traduzir literalmente o que Jesus falou, Talita significa menina, cumi significa levanta, seria apenas menina, levanta. Jesus ele não disse eu te mando, só que Marcos, para que ficasse compreensível, ele fez esse acréscimo. Jesus disse Talita cumi, que é menina, levanta, mas Marcos escreveu assim, menina, eu te mando, levanta-te. Note que Marcos, para que ficasse uma mensagem compreensível ao povo que estava recebendo o livro, a carta de Marcos, eles pudessem entender melhor, ele então fez esse acréscimo para arredondar na língua que estava recebendo a palavra de Deus para o grego. Então, note muito bem como Marcos trabalhou na tradução. Ele teve que fazer um arredondamento para que ficasse bonito, para que ficasse de uma maneira melhor compreensível na língua que estava recebendo. Então Jesus falou, Talita cumi, mas Marcos acrescentou as palavras eu te digo, ou eu te mando, né? Então Marcos ele fez esse acréscimo. Meus irmãos, nós vamos terminar por aqui sobre esse assunto de tradução. Essa live aqui é interessante para que você saiba a importância da tradução das Escrituras. Você pode dar graças a Deus porque a Bíblia foi traduzida na sua língua e você tem acesso à palavra de Deus. E você tem Bíblias diversificadas que falam a mesma coisa, né? Mas você tem a Bíblia corrigida, trinitariana, você tem atualizada, você tem NVT, onde você pode fazer comparações e você pode escolher uma Bíblia para você estudar, para você ler, para você levar para a igreja. Então você tem diverso acesso à palavra de Deus, fácil acesso à palavra do Senhor. Isso é interessante para você, primeiro, agradecer a Deus por isso, e segundo, orar porque ainda existem muitos povos que não têm acesso à palavra de Deus. Uma, porque a Bíblia ainda não foi traduzida. Existem povos que só têm o Novo Testamento traduzido, ainda não tem o Antigo Testamento. Existem povos que nem o Antigo e nem o Novo Testamento possuem traduzido na língua deles. Existem povos que não têm nem pelo menos João 3,16 traduzido na língua deles. Então nós também precisamos orar e entender melhor por que Jesus Cristo ele falou, vede os campos como que estão brancos e prontos para a colheita, mas são poucos os trabalhadores. Precisamos orar para que Deus levante mais tradutores, para que Deus levante mais missionários, que aprendam a cultura, que aprendam a língua, que façam um trabalho sério e também façam um trabalho de tradução. E nós, como igreja, aqueles que não foram chamados para ir, mas os que ficarem trabalhando em suas igrejas, nós precisamos apoiar essas pessoas, tanto em nossa oração, quanto financeiramente, para que eles tenham condições de permanecer lá e estar trabalhando neste sentido, traduzindo a palavra do Senhor. Então você pode fazer parte de um trabalho de tradução, orando e contribuindo financeiramente. E se você está percebendo o chamado de Deus, talvez você também deva ir para os campos, para aprender uma língua, uma cultura, se preparar e também traduzir a palavra de Deus para esses povos, para que todos os povos possam ter acesso à palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.